Fala galera, tudo bem com vocês? Enio Lopes aqui e esse é mais um falando sobre o Sumprev e hoje eu vou falar aí um pouco sobre gestão de riscos e o caso do Banco Master. Então eu acredito que muitos já acompanharam aí algumas manchetes nos últimos tempos sobre o caso do Banco Master, um banco aí que quebrou, vamos dizer assim, e deixou uma fileira aí gigantesca de credores para receber alguma coisa. E onde isso se encaixa no Sumprev, onde isso se encaixa no assunto de RPPS? Por incrível que pareça, muitos dos clientes que tinham recursos alocados nesse banco eram fundos de previdência. Então a gente tem algumas manchetes aí do lado aí que exemplificam isso. Acho que a primeira é a que deixa mais claro o tamanho do rombo. Caso Master, 18 fundos de previdência investiram quase 2 bilhões de reais. Então imagina só, acho que o maior caso que a gente teve noticiado foi o do Fundo de Previdência dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro, que tinha quase 1 bilhão de reais alocado ali no banco que quebrou. E aí, que negócio? Quem vai pagar a conta? Como que você vai receber de um banco que quebrou? Você vai entrar ali com uma fila de credores, pode ser que você receba alguma coisa, pode ser que você receba uma fração daquilo que tinha para receber, mas as perspectivas são baixas aí em relação a isso, porque obviamente que se quebrou, ele tinha menos recursos do que teoricamente ele teria captado. Então, como vai equacionar isso daí, né? E isso é importante a gente ter em consideração porque tem todo um regramento, já falei um pouco sobre isso, sobre os fundos de investimento. Então, a gente tem hoje mais de 800 milhões de reais aplicados aqui no Sumprev, que estão diversificados em vários tipos de aplicações, seguindo a legislação. A legislação não só especifica onde você pode alocar, mas também os percentuais que você pode alocar em cada segmento, para evitar de você colocar tudo num lugar só, ou para evitar a exposição de risco em apenas um setor, né? Então, existe aí uma regra que deixa bem claro como que tem que ser essa diversificação e é uma forma de garantir aí segurança para o fundo. Só que é importante a gente ter em mente que isso é um exercício contínuo, tá? Então, a gente tem lá o Comitê de Investimentos, tem o Conselho Deliberativo, que é quem, de fato, aprova a política de investimentos, aprova as diretrizes daquelas aplicações ali, qual que vai ser a regra que vai ser seguida, quais vão ser os parâmetros que vão ser adotados. Então, a atuação do conselheiro administrativo, ela é crucial para garantir aí que sejam seguidas as regras, que sejam tomadas as providências para evitar uma exposição desnecessária. Então, uma das manchetes aqui até traz isso bem claro. Ó. Investimentos dos RPPS no Master expõem falhas de governança e risco ignorado. Então, em algum momento, os produtos oferecidos por esse banco talvez se encaixassem dentro das regras que um RPPS podia adotar para investir. Agora a pergunta é, só porque eu posso comprar, só porque eu posso alocar o dinheiro ali, eu devo fazer isso? Por quê? Quais as garantias que eu tenho? Então a gente tem que olhar o cenário como um todo, tudo que está por trás disso. Porque é muito fácil a gente ver lá, quando tem lá o prospecto do investimento. Olha, você vai ter um retorno, vamos cair, de 2% ao mês. Sendo que o padrão está muito abaixo disso. Agora, não tem almoço grátis, gente. Se é tão bom assim, como que essa conta fecha? O que garante que esse negócio é sólido? Ou, de repente, será que não é uma forma só de você atrair novos clientes e usar esse dinheiro para ir custeando aqueles que já entraram antes, formando aí um esquema de pirâmide, só que é aquele negócio, o último que sair apaga a luz. Vai colocando dinheiro, só que uma hora você não consegue mais pagar aqueles que entraram lá atrás e vira uma reação em cadeia. Então, provavelmente aí, isso foi uma das situações que ocorreram, porque como que você vai captar algo com uma promessa de remuneração que você não vai conseguir pagar, certo? Então, isso deixa bem claro que tinha uma fragilidade nesse tipo de investimento. Então, é um risco que não pode ser ignorado. E é aí que entra o papel do conselheiro de agir, de se posicionar. Então, tem coisas que não podem ser apenas verbais. Falar assim, olha, eu acho isso, eu acho... Não, tem coisas que têm que ser documentadas, pessoal. Então, é muito importante a atuação dos conselhos nesse sentido. Como que o conselho pode atuar nesse cenário?
Então, desde a parte de realizar pareceres, de deixar expresso em ata ali o que foi analisado, exigir que as entidades aí que detenham aí os fundos passem por um credenciamento rigoroso, que tenha uma diversificação, que cumpra o que realmente está estabelecido na legislação. Porque, assim, apesar de eu falar, olha, tem uma regra, vamos colocar um cenário hipotético aqui. Eu posso colocar, sei lá, 80% em renda fixa e 20% em renda variável. A regra é essa. Só que se ninguém fiscalizar, quem garante que em dado momento eu não extrapole isso? Que daqui a pouco eu tenho 30% alocado em renda variável, daqui a pouco eu tenho 40%. Porque sem uma fiscalização constante, sem uma atuação ali incisiva para analisar isso, o cenário fica em risco. E quando eu digo isso, não necessariamente pode ser uma questão de má fé, mas pode ser uma questão, às vezes, de não observância ali no regramento, ou um descuido. Então, não necessariamente é algo proposital, olha, eu vou causar um dano aqui, ou eu vou aumentar a minha exposição. Mas pode ser algo que, se não for passível aí de análise, de uma fiscalização constante, pode ocorrer. E são nesses cenários, nessas fragilidades aí, que pode expor aí o nosso fundo de previdência ao risco, certo? Então, apesar aí da gente falar, mas eu posso ficar tranquilo porque a responsabilidade é do município, se der algum problema o município vai compensar. Já falei sobre isso também lá atrás. Nós, enquanto cotistas, vamos colocar assim, do fundo, nós temos participação solidária, então a gente contribui lá, mas o município ele também segue algumas regras. Então ele vai falar, olha, eu posso, para bancar o déficit de um fundo, pagar no máximo o dobro do que o segurado. Então, se de repente chegar uma hora que o rombo for tão grande que o município tenha que injetar mais dinheiro, pode ser que ele fale, olha, é o seguinte, vai ter que subir a alíquota. Então, a gente já tem histórico disso daí em algumas cidades que tiveram problemas no passado aí, que tiveram que, inclusive, subir a alíquota dos contribuintes, dos servidores aí do fundo, para ter que custear o déficit. Então, assim, não dá para a gente simplesmente confiar, mas na pior das hipóteses o município paga a conta. Então, é preciso atuar. O papel do conselheiro ele é muito importante nesse sentido e é algo constante, é algo para a vida toda. Eu costumo falar que você pode ter aí dezenas de gestões boas que passem pelo fundo. Basta uma gestão ruim, basta um descuido ali num período curto para que você crie um problema para uma vida toda, certo? Então é isso, mas a princípio, acho que é importante ressaltar aí que a gente tem boas pessoas, tem gente muito competente, tanto nos conselhos, no comitê de investimento, na própria gestão do fundo. Mas sim, é passível de erros, então a gente precisa cuidar disso, porque é o nosso futuro que está em jogo, certo? Então, tem as nossas aposentadorias, pensões ali, do pessoal que já parou, tem que custear quem já aposentou, os que irão aposentar ainda, então é algo muito sério. E a gente tem que tomar cuidado para zelar aí pelo nosso patrimônio, certo? Então, é importante deixar claro que Sumaré não tinha recursos alocados aí nesse fundo, então desse problema a gente não tem nada a ver, mas que se tem notícia é porque tem história, né? Então, não é porque não aconteceu aqui, não é da minha conta, mas poderia ter acontecido aqui, assim como no passado a gente já teve aquela situação dos fundos podres ali, que eram fundos que não tinham liquidez, que não tinham como custear o valor que foi investido, e que algumas cidades da região também tiveram problemas com isso. Paulínia foi uma delas, aí que eles tinham recursos alocados num fundo que foi prejudicial ali para o RPPS deles. Então, eu acho que essas situações elas também servem de lição para evitar erros futuros, né? Então, de certa forma, vale o aprendizado e vale a atenção nossa enquanto servidores aí para boa gestão e boa aplicação dos nossos recursos, certo? E é isso, pessoal. Queria agradecer a quem acompanhou aí. Se tiver alguma dúvida, estou à disposição. Obrigado. Até mais.